Atos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 33 até o 42. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo surgiu Teudas dizendo ser alguém, e a ele se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas o Galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois, se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele. E chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram, e eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Senhor, nós cremos que não vivemos apenas de pão, mas nós também vivemos da Tua palavra, que é alimento espiritual para a nossa alma. A minha oração, então, é para que o Senhor nos alimente, é para que nós encontremos nutrientes na Tua palavra, para continuarmos crescendo como discípulos de Jesus, segundo a Sua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo a exposição de Atos que nós estamos fazendo, Pedro e os apóstolos estavam diante do Sinédrio, o grande tribunal judaico, quando o sumo sacerdote disse a eles: nós não ordenamos que vocês não falassem mais o nome de Jesus? Mas vocês encheram Jerusalém desse ensino de vocês, e vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, no caso Jesus. E aí nesse versículo nós vemos que há pelo menos 3 razões para a irritação do sumo sacerdote. Em primeiro lugar, o Sinédrio já tinha advertido Pedro e os apóstolos sobre falarem no nome de Jesus. Em segundo lugar, a irritação do sumo sacerdote é porque os apóstolos ignoraram as ameaças do Sinédrio e seguiram pregando o nome de Jesus em Jerusalém. E o terceiro motivo da irritação do sumo sacerdote é que a pregação apostólica denunciava o pecado da liderança judaica. No caso, o sumo sacerdote faz parte dessa liderança. E a resposta de Pedro e dos apóstolos diante do sumo sacerdote do Sinédrio, como nós vimos na semana passada, foi: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí eles continuaram dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Sim, Deus, com toda a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Irmãos, naquele momento em que Pedro e os apóstolos disseram essas palavras,
o sinédrio ficou enfurecido contra eles. E assim como eles tinham feito com Jesus, agora eles tinham a intenção de matar os apóstolos. Ou seja, os apóstolos cutucaram tanto, eles falaram tanto da culpa que os judeus tinham pela morte de Jesus, que eles não aguentaram. Os judeus aqui, eles estão esbravejando contra os apóstolos e eles querem matá-lo, assim como mataram Jesus. Perceba como essa situação foi se intensificando. O texto começou nos ciúmes, depois veio aprisionamento, depois veio interrogatório, depois vieram as proibições, depois vieram as ameaças, agora o enfurecimento e o nível máximo de perseguição, o desejo de matá-los. Mas, irmãos, aprove ao Senhor pela sua maravilhosa providência que um homem muito importante do Sinédrio chamado Gamaliel pedisse aos apóstolos que eles se retirassem para que ele tivesse uma palavrinha ali com a Assembleia da Corte Judicial Judaica. E só para nós entendermos, Gamaliel era doutor da lei, Gamaliel era fariseu, ele era respeitado por todo o povo, ele tinha uma ótima reputação dentro do Sinédrio judaico. Para você ter uma ideia, Gamaliel foi professor e instrutor do apóstolo Paulo. E ele foi pupilo do famoso rabino Hilel também. Ou seja, ele era o Augustus Nicodemos do judaísmo do primeiro século, né? Esse Gamaliel trouxe um alerta à corte judicial judaica. Versículo 35. Homens israelitas, tenham cuidado com o que vocês farão a estes homens. E aí ele vai mencionar 2 exemplos de movimentos de pretensos messias que se levantaram em Israel, mas os movimentos liderados por esses líderes minguaram depois da morte deles. O primeiro exemplo que ele cita é o movimento de um homem chamado Teudas, versículo 36. Porque há algum tempo surgiu Teudas dizendo ser alguém. Aí eles se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Bom, só para vocês terem uma ideia, Teudas era um mágico, que ele alcançou 400 seguidores, dizendo que ele era capaz de abrir o Rio Jordão e atravessar com os pés secos. Mas apesar de ter conseguido envolver muitas pessoas com as suas histórias, quando esse Teudas morreu, o grupo foi dissolvido. O segundo exemplo que Gamaliel cita é de um movimento liderado por um homem chamado Judas, que era galileu, versículo 37. Acompanhe comigo. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas o Galileu e desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que esse homem provocou uma rebelião contra o governo romano por volta do ano 6 depois de Cristo. Mas assim como no primeiro exemplo, quando esse tal de Judas morreu, o movimento minguou também, dissolveu e já não existia mais. E depois de apresentar esses 2 exemplos, Gamaliel ele traz um conselho para o Sinédrio judaico. Versículo 38. Afastai-vos destes homens e deixai-os livres. E aqui nós vamos perceber que tanto o alerta quanto o conselho de Gamaliel, eles são baseados numa tese. Gamaliel tem uma tese a respeito dessa situação. Eu tentei resumir de uma forma fácil de entender aqui a tese de Gamaliel, e eu quero ler para vocês. Na segunda parte do versículo 38 ele diz: se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Versículo 39, parte A. Agora, se este projeto ou esta obra for de Deus, não podereis derrotá-los. Versículo 39, parte B. Se este projeto barra obra for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Essa foi a tese de Gamaliel,
que a gente pode resumir aí nessas 3 linhas. Quer dizer, irmãos, na visão de Gamaliel, assim como nos casos de Teudas e Judas, uma vez que Jesus também tinha sido morto, podia ser que aquele grupo viesse a acabar em breve. Ou que o movimento cessasse quando os apóstolos morressem. Segundo ele, se isso acontecesse, é porque aquele grupo, no caso, os cristãos, a comunidade de crentes, não passava de uma obra de homens, de um movimento de homens. Essa é parte da tese de Gamaliel. Mas, em contrapartida, o progresso e o sucesso da comunidade de crentes poderia ser um indicativo de que esse era um projeto divino e, portanto, incontrolável, imparável e indestrutível. Se esse fosse o caso, opor-se ao grupo de crentes seria uma forma de oposição e combate ao próprio Deus. E a gente sabe que tirar um braço de ferro com Deus é derrota na certa. Por isso que disse isso Gamaliel. Por fim, irmãos, o Sinédrio aceitou o conselho de Gamaliel, mas ainda assim eles chamaram os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas, geralmente eram 39 chicotadas que eles aplicavam, e depois liberaram os apóstolos. E o texto termina de uma forma muito impressionante. Por quê? Porque o texto diz que os apóstolos se retiraram, alegres, felizes, porque eles se acharam dignos de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. E pensa, eles estavam diante de um sinédrio sendo ameaçados, levando chibatada, levando xingamentos. E o que eles foram fazer quando eles saíram dali? No templo, todos os dias e de casa em casa, eles iam anunciando o nome de Jesus Cristo, do qual foram proibidos de pregar. Irmãos, eu gosto de pensar que os apóstolos, eles ficaram alegres porque eles lembravam do que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5, 11 e 12. Jesus tem uma definição de alegria, e eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente fica procurando alegria em um monte de coisa para nós mesmos, né? Mas se você quer entender a forma como Jesus vê a alegria, ou o que é uma pessoa feliz de verdade, leia Mateus 5 na sua casa. E você vai ver que a concepção de Jesus de felicidade é completamente diferente da concepção de felicidade que o mundo tem. Haja vista que Jesus começa falando, bem-aventurados que choram. Você fala, não, essa lista está invertida. Tem alguma coisa errada. Também é interessante que Jesus ele não fica falando bem-aventurados que têm, ele fala bem-aventurados que são, porque riqueza é o que nós entesouramos como discípulos em Jesus, em quem nós nos tornamos, não aquilo que nós temos, segundo Jesus. E aí, no meio dessas definições de felicidade, porque a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, Jesus diz, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, a definição de alegria de Jesus, a definição de felicidade de Jesus, ou pelo menos uma delas, nas bem-aventuranças nós somos felizes quando somos insultados, nós somos felizes quando somos perseguidos, nós somos felizes quando mentem a nosso respeito e dizem todo mal contra nós, por causa da causa de Cristo. Não por causa dos nossos pecados. Quando nós somos perseguidos por causa dos nossos pecados, não há glória nenhuma por isso. Mas quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, nós somos felizes. E é somente no reino de Deus que você pode encontrar alegria no sofrimento, na perseguição, no insulto.
Consegue imaginar você chegar em casa e falar assim, nossa, eu estou tão feliz hoje, por quê? Acabei de descobrir que alguém está mentindo e falando mal de mim, olha que beleza. Eu estou tão feliz hoje, porque eu estou sendo perseguido. Eu estou tão feliz hoje, porque eu fui insultado. Ai, que gostoso. A questão é que, ao sermos insultados, nós não, por causa da causa de Cristo, nós não somente somos identificados com os profetas que foram perseguidos, mas com o próprio Cristo, que passou por todas essas coisas. Lembra da série Caminho da Cruz? Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele está indo para a cruz. E aqueles que querem seguir Jesus, como eu disse na semana passada, precisam ser lembrados de que ele foi chamado de Belzebu. Precisam ser lembrados de que ele foi humilhado. Precisam ser lembrados de que ele foi perseguido. Precisam ser lembrados de que ele foi xingado. Quem quer servir o reino nesses termos? Os apóstolos se alegravam por sofrer pela causa do nome de Cristo. Os apóstolos perseveravam na missão, no templo e de casa em casa. E os apóstolos se mantiveram leais ao Senhor e seguiram pregando Cristo, porque, como eles mesmos disseram, mais importava obedecer a Deus do que aos homens. E a igreja seguiu adiante, triunfando e crescendo pelo poder do Espírito. Irmãos, nem os aprisionamentos, nem as proibições, nem as ameaças de mortes, nem as chibatadas foram capazes de parar os apóstolos, a igreja, a missão, o Espírito Santo e o crescimento do reino de Deus. Nada parou os apóstolos, eles continuaram pregando. E louvado seja o Senhor por isso, porque eles foram fiéis ao Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você acha que a tese de Gamaliel é correta? Quem acha que sim? Vocês não acham com tanta certeza, né? Que vocês estão levantando meio assim, né? Quem acha que é incorreta? Quem não acha nada? Quem não está entendendo nada do sermão? Analisando esse texto, eu chego a 3 constatações. A primeira é que a tese de Gamaliel ela pode estar errada. Porque apesar de ser um importante doutor da lei, Gamaliel é um homem de raciocínio falível. E o próprio Lucas não está preocupado em dizer no texto se a tese de Gamaliel está certa ou errada. Então ele pode estar errado, é a primeira constatação. A segunda é que a tese de Gamaliel está parcialmente errada. Porque ele disse, se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Porém é perfeitamente possível que um projeto seja meramente humano, e herético até, e mesmo assim ele venha crescer e permanecer por um bom tempo. Perceba, por exemplo, quantas seitas e heresias se espalharam no mundo e em toda a história, e estão aí até os dias de hoje. São coisas de homens? São, mas elas seguiram adiante. Veja quantos homens hereges e falsos mestres são aclamados pelas multidões ainda nos dias de hoje. E veja quantas heresias e falsos ensinos foram espalhados com o tempo e até hoje são ensinados e pessoas acreditam. Irmãos, a verdade é que o aparente sucesso de determinado grupo não é, de forma alguma, uma confirmação de que essa obra é mais que um movimento humano. Os homens são enganados pelos seus olhos, mas Deus não pode ser enganado. Então, em partes, a tese de Gamaliel está errada. Mas a terceira constatação que eu quero fazer é que a tese de Gamaliel também está parcialmente certa. Porque ele disse, se este projeto ou obra for de Deus, irá permanecer. E que se o projeto ou obra for de Deus, se for de Deus, lutar contra ele significa lutar contra Deus. Eu acredito que nessas duas linhas ele está correto. Porque nesse ponto, Gamaliel ele tem razão, porque aconteça o que acontecer, a verdade é que ninguém pode impedir os desígnios de Deus.
A verdade é que ninguém pode anular os decretos de Deus. E se você ainda não foi convencido de que essa parte do raciocínio de Gamaliel é correta, eu convido você a olhar para as Escrituras. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isaías 43, 13. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, disse Deus. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 46, 10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá, e eu realizarei toda a minha vontade. Romanos 8, 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nenhum homem pode parar o que Deus quer levar adiante. E nenhum homem pode levar adiante aquilo que Deus desejou interromper. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do espaço, Ele é o dono da matéria, Ele é o dono da energia, Ele é o dono do mundo e Ele é o dono da história. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar. É Ele quem frustra os propósitos dos homens, mas a vontade dEle, o propósito dEle, o desígnio dEle é inabalável. Ninguém pode impedir o desígnio de Deus. Essa é a boa nova desse texto. Ninguém pode impedir a ação das mãos de um Deus poderoso como esse. O sinédrio não tem poder de parar a missão. A espada não tem poder de calar o testemunho do Evangelho. A perseguição não tem poder para destruir a igreja de Deus, irmãos. As perseguições podem até fechar prédios, mas a igreja de Deus não é feita de tijolos, ela não é feita de cimento, ela não é feita de cal, ela é feita de pedras vivas, que o Senhor escolheu para construir a sua verdadeira casa, que é uma casa espiritual. Ninguém pode deter a igreja de Deus, porque Deus é o próprio edificador desta obra. Ninguém pode parar a igreja de Deus, porque quem disse eu edificarei a minha igreja foi Jesus. O propósito de Deus é inabalável. O propósito de Deus é indestrutível. O propósito de Deus é incontrariável. E a pergunta é para nós hoje: como o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável? Nesse texto eu encontro algumas respostas. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável, com coragem nos dias de perseguição. Irmãos, de formas diferentes, cada um de nós seremos perseguidos por sermos cristãos. Em graus diferentes, de formas diferentes, em lugares diferentes, nós seremos perseguidos por sermos cristãos. Porque, como Jesus disse, o mundo nos odeia. E por isso nós precisamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê coragem diante das situações que nós temos, diante deste mundo em que nós somos desprezados por crermos em Jesus Cristo. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê coragem de falar do Evangelho, mesmo sabendo que isso nos causará prejuízos. De levantar a bandeira de Cristo, mesmo quando isso nos fizer perder amigos. A igreja de Atos, capítulo 4, versículo 29, fez a seguinte oração: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Você tem coragem
de dizer que você é cristão? Você tem coragem de defender a causa de Cristo? Você tem coragem de abordar aquela pessoa que você vê chorando dentro da condução quando você está indo para o trabalho e você não sabe por quê? Você tem coragem de puxar um assunto com alguém no meio do seu dia para comunicar o Evangelho de Cristo? Você tem sofrido algum tipo de afronta por ser cristão? Se não, por quê? Será que nós não estamos experimentando nenhum tipo de sofrimento ou ódio, porque nós não estamos nos manifestando como cristãos no mundo? Será que é normal mesmo um cristão viver no mundo e sempre em paz e todo mundo gostar dele? Segundo Jesus, não. Jesus disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. Ah, não, eu quero ser um cristão bacana, eu quero ser um cristão legal. Provavelmente você vai abrir mão de princípios. Provavelmente você vai deixar de falar em momentos que você precisa falar. Quando Deus te dá a oportunidade, você tem pedido coragem para se manter fiel a Ele em todas as circunstâncias e comunicar o Evangelho? Se nós acreditamos que o propósito de Deus é inabalável, nós precisamos ter coragem diante das perseguições deste mundo. E, gente, sinceramente, as perseguições que a gente passa não passam nem perto das perseguições que os primeiros cristãos passaram. Que tipo de perseguição? Perseguição máxima você já passou? Uma vez um jovem falou: a pessoa amassou o folheto e jogou no meu rosto. É desagradável, né? Mas chamaram Jesus de Beelzebu, gente. Você quer o quê? Se você for comunicar o Evangelho para uma pessoa com verdade, você precisa mostrar para ela que ela é pecadora. Você acha que ela vai ficar feliz? Num primeiro instante, pelo menos, não. Com certeza, não. Então, comunicar o Evangelho traz para a pessoa que comunica hostilidade. E é por isso que muitos de nós não comunicam o Evangelho. Porque a espada não impedia os cristãos do primeiro século de comunicar o Evangelho, mas a nossa preguiça nos impede, mas a nossa vergonha nos impede, mas o nosso desconhecimento do Evangelho nos impede. Por isso que eu falo que talvez a gente precisa de uma perseguição ferrenha para nós começarmos a comunicar o Evangelho de novo. Ah, não, todo mundo já conhece. Ah, não, todo mundo já sabe. E aí você pressupõe o Evangelho, e quando uma geração pressupõe o Evangelho, a próxima esquece. E aí até mesmo as pessoas que estão na igreja, elas estão ali por causa da religião, elas estão ali com pensamentos meritocratas, elas estão ali pensando que elas são aceitas por Deus porque elas oferecem sacrifícios, porque elas acordam cedo, porque elas servem, porque elas fazem alguma coisa para o Senhor. Entende? O Evangelho vai se perdendo na nossa rotina. O Evangelho vai se perdendo no nosso costume religioso. Irmãos, talvez antes de pedir para o Senhor coragem para lidar com as perseguições, talvez nós devêssemos pedir ao Senhor um pouco de perseguições. Porque talvez na maioria das vezes a gente não está nem sendo perseguido. A gente não está nem incomodando o mundo. O mundo está assim: ó, eu gosto de você, hein? Olha, você é um cristão legal. Nunca entenda isso como um elogio. Pelo menos não da perspectiva do reino. Se alguém está dizendo: ó, eu gosto de você porque você é um cristão bacana, questiona a sua fé. Porque Jesus falou que o mundo ia nos odiar. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável, com coragem na perseguição. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável, com confiança na providência. Irmãos, quando os apóstolos foram aprisionados, o Senhor enviou um anjo para abrir a prisão. E agora, quando eles estão sendo ameaçados de morte, Deus usa Gamaliel, um líder do judaísmo, para livrá-los,
para salvá-los dessa situação. Irmãos, como pessoas que creem nos desígnios de Deus e que eles jamais são frustrados, nós cristãos precisamos confiar em tudo que Deus faz. E por isso nós não devemos ser reclamadores das situações difíceis das nossas vidas. Porque nós sabemos que nenhuma situação está fora dos intentos de Deus. Já foi lido aqui, Deus dizendo, eu farei toda a minha vontade. Independente de a gente gostar do que Deus fez ou não nas nossas vidas, é necessário que a gente, como cristãos, confiemos nos desígnios de Deus. Deus sabe que muitas vezes a tribulação nos faz cristãos melhores muito mais do que a bonança. E é por isso que Ele precisa nos passar pelo fogo, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir, Ele vai terminar. Se você pertence ao Senhor, Ele vai terminar essa obra. Não questione os decretos do Senhor, não questione os desígnios de Deus. Os desígnios do Senhor são perfeitos, mesmo quando nós não entendemos nada do que Ele está fazendo. Você lembra de alguma situação que você estava sem esperança, mas de repente a providência de Deus chegou naquela situação e você foi salvo? A gente precisa lembrar mais desses momentos, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, as vezes em que a providência de Deus foi manifesta em nossas vidas. E cada vez que nós lembrarmos disso, a nossa confiança na providência será maior. Então, em segundo lugar, o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável com a confiança na providência. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável com a alegria no sofrimento. Versículo 41. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Irmãos, o sofrimento para o cristão não é o inimigo, mas ele é um fogo formador de caráter que nos transforma em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Aí você pensa, que pecado que eu cometi, que está vindo tanta tribulação? Não veja isso como uma coisa estranha, o Senhor está transformando você. 1 de Pedro 4, 12 a 16, ouça isso. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vocês sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Não olhe para o seu sofrimento como se fosse uma coisa estranha. O sofrimento é seu amigo. Tiago vai dizer assim, considerai motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Quando passar alguém sorrindo do seu lado, você não deve dizer assim, você foi promovido? Fala assim, você está sofrendo, né? Irmãos, o cristão, nem mesmo as tribulações, eu não vou dizer que a gente não tem momentos de tristeza, a gente tem. Eu não vou dizer que nós não temos momentos de lágrimas, nós temos. Mas o sofrimento não domina o nosso coração. Porque o Evangelho é uma mensagem de esperança. E quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje, apegue-se às palavras de Jesus que encerram o Evangelho de Mateus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, amados, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, cristãos, não desanimem. Ei, cristãos, não abaixem a cabeça. Ei, cristãos, não desistam.
Ei, cristão, anime essa pessoa que está do seu lado. Seu irmão aí do lado está com cara de triste, anima ele. Fala, o Jesus está com a gente. Cutuca ele. Irmãos, nós precisamos desenvolver uma perspectiva em que sofrer pela causa de Cristo é um grande privilégio. Sofrimento não é um indicador de que você cometeu algum pecado, não necessariamente. Mas antes é uma forma de identificação com o Cristo que foi para a cruz, com o Cristo que subiu o Gólgota. Você está preparado para sofrer por causa do nome de Jesus? Se alguém colocar uma espada no seu pescoço hoje, pedindo para você negar Jesus, o que você faria? Para você é um privilégio sofrer por amar e servir ao Senhor. Amar ao Senhor é um privilégio, servir ao Senhor é um privilégio, sofrer pelo Senhor é um privilégio. Ou será que tudo isso começa a se tornar pesado para a gente? Ai, mais um culto, ai, mais um dia, ai, mais um estudo, ai, mais uma oração. Mas a gente não olha, a gente não vê Jesus dizendo, ai, mais um prego, ai, mais uma coroa, ai, mais um xingamento. O maior sinal que a gente caiu numa religiosidade é quando a gente está fazendo as coisas que nós fazemos pelo Senhor, com pesar. Sabe o pessoal de Malaquias, dos tempos de Malaquias, que faziam as coisas para o Senhor e diziam, nossa, que cansaço, nossa, que tedioso. E o conselho do Senhor para aquele tempo foi, fecha as portas, porque se é para me oferecer culto assim, é melhor fechar a igreja. Está escrito lá em Malaquias, Deus falou isso para o povo. Irmãos, a nossa falta de alegria é um contra-testemunho. A nossa falta de disposição ao reino, a nossa falta de alegria. E aí a gente vive cabisbaixo, e aí o mundo olha assim e fala, não, mas por que eu vou ser cristão? Eu estou mais feliz do jeito que eu estou. Esse pessoal aí que anda assim, toda hora triste, toda hora desanimado. Irmãos, por isso que a gente não pode esquecer do Evangelho. Porque quando a gente começa a lembrar de tudo que Cristo fez, quando a gente começa a lembrar da obra de Jesus Cristo por nós e em nosso lugar, desviando de nós a ira de Deus, nós começamos a ser impulsionados a sofrer, a amar, a servir e a fazer todas as coisas com gratidão e com amor àquele que nos aceitou gratuitamente. Evangelho é responder ao sacrifício de Cristo com alegria. Por isso eu falo, não faça nada para o Senhor, se você o fizer com murmuração. Só faça para o Senhor o que você faz com gratidão, porque o Senhor não aceita aquilo que a gente entrega dizendo, ó Senhor, estou fazendo. Anota aí, Senhor, estou fazendo. Senhor, agora me abençoa, porque eu fiz. Senhor, eu fiz aquilo lá. Senhor, eu estou indo na igreja. Então, agora resolve a doença lá em casa. E de repente a gente acha que as coisas que a gente faz, elas podem ser usadas como moeda de troca para que Deus faça a nossa vontade. Isso aí é paganismo. E esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho não fica de joelhos diante de nós. Somos nós que ficamos de joelhos diante dele. E se ele quiser nos atender, ele atende. Se ele não quiser, ele não atende também. Irmãos, esse Evangelho que tem usado o serviço cristão para tentar controlar Deus, como aquele filho da parábola do lado de fora, eu sempre obedeci às suas ordens, Senhor. E o Senhor, o Pai, e você nunca matou um bezerro para comemorar meu aniversário. Ele está indignado com o Pai.
Se a nossa obediência ao Senhor, ou qualquer coisa que nós façamos para o Senhor, é para que Ele faça o que nós queremos, então nós não estamos servindo o Senhor, nós estamos servindo a nós mesmos. Isso é uma falsa religião. Isso é religiosidade pura, isso não é o Evangelho. Você pode ter certeza que essa alegria de sofrer pelo Evangelho dos apóstolos era mais ou menos assim: ei, o Senhor morreu por nós e agora a gente está sofrendo por causa do nome dEle. E isso é glorioso. E eles experimentaram alegria nisso. A gente procura alegria na segurança, no bem-estar, em um monte de coisa. Mas Jesus falou que a alegria está no sofrimento. E o caminho para encontrar a glória é o sofrimento. E o caminho de ganhar é perder no Evangelho. Quem amar a sua vida vai perder, quem perder a sua vida encontrará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará em troca da sua alma? Quem quer sofrer afronta pelo nome de Cristo com alegria? Quantas campanhas você já viu até hoje? Campanha do vamos sofrer pela causa de Cristo. Não, campanha de 7 dias para o Senhor trazer as bênçãos para as nossas vidas. Quão infeliz é o homem que consegue colocar até a bênção de Deus no lugar do Deus da bênção. A humanidade está mais perdida do que ela consegue ver. Em quarto e último lugar, o verdadeiro cristão responde ao Deus cujo propósito é inabalável, com perseverança no testemunho, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Irmãos, independente do que aconteça nas nossas vidas, que nos nossos lábios nunca cessem o testemunho da pessoa e obra de Jesus Cristo. E se você não consegue mais ter alegria nisso, eu não estou sendo pessimista, você não vai ter alegria em nada. Eu não estou sendo pessimista, você não vai ter alegria em mais nada. Você não tem alegria em Cristo, você não vai ter alegria em mais nada. Não vai. Porque Jesus é a razão da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você perdeu a alegria de servir Jesus, de amar Jesus pelo que Ele fez, começa a orar, dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Por que a gente não testemunha a ressurreição de Jesus? Porque a gente não acredita que Ele ressuscitou, porque nós temos vergonha, ou porque nós nem lembramos que isso é importante para o nosso dia a dia. Irmãos, eu quero terminar respondendo a pergunta: onde nós encontramos motivação e capacitação para viver dessa forma? De que forma? Vamos lá. Coragem na perseguição, confiança na providência, alegria no sofrimento, perseverança no testemunho. Onde nós encontramos motivação e capacitação para viver dessa forma? Motivação é só no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus morreu por mim, vou viver para Ele. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Motivação é aqui. E capacitação é no poder do Espírito que habita em nós. Essa capacidade não vem de nós. Essa alegria no nosso sofrimento não vem de nós. Essa coragem para pregar com a espada no pescoço não vem de nós. Vem do Espírito. E quando nós começamos a nos tornar medrosos, esquecidos da obra de Deus, isso mostra o distanciamento que nós estamos do Espírito, do fato de nos enchermos do Espírito, da necessidade de nos enchermos do Espírito, através da palavra, através da oração, através da comunhão. E aí essa distância é denunciada por uma vida religiosa vazia, sem significado, empurrada com a barriga. Irmãos, não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora, que nos impulsiona, que nos leva todos os dias, motivados
pelo amor de Deus em Cristo Jesus, ao entregar seu Filho por nós. É isso que nos move. E é isso que nós precisamos encontrar. Nós estamos chegando no capítulo 6 de Atos, na semana que vem é o capítulo 6. Os últimos capítulos de Jerusalém, a gente só vai fazer Jerusalém por enquanto, só até o capítulo 7. Mas quanto de Atos nós temos vivido até agora? A minha oração é para que o sacrifício de Cristo nos motive e para que o poder do Espírito nos capacite a responder ao Evangelho com uma vida dessa forma, com uma vida como a dos apóstolos aqui, com uma vida, se você tiver curiosidade, que é chamada pelo Dr. Martin Lloyd Jones de cristianismo autêntico. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã.